Vocês acham que a mula sem cabeça é invenção de gente velha, né? Que é história de fogueira, de criança assustada no sítio? Mas eu vi. Eu vi com estes olhos que já não enxergam tão bem, mas que naquela noite desejaram ficar cegos. Era numa sexta-feira, lua minguante, o vento vinha do mato que nem bala, assoviando feito tivesse pressa de chegar em algum canto. Eu voltava da venda já tarde da noite, com a lamparina tremendo na mão e o silêncio. O silêncio danado. Nem grilo queria cantar. Os boi parados no curral não mugia, só ficava com os olhos arregalados, encarando a cerca, como se visse coisa que eu não via. O primeiro sinal não foi barulho não, foi cheiro. E que cheiro! Um trem forte de ferro queimado, de ferradura tirada da forja. Só que, não tinha fogo aceso, não tinha casa num raio de 2 quilômetros. Era só a estrada de terra e o tec-tec do meu sapato. Aí eu ouvi o trote, pesado, compassado, batendo igual martelo dentro da minha cabeça. Eu parei, o silêncio parou comigo. Mas o trote esse não parou não, ficou mais perto, mais forte. Olhei pro pasto, nada de cavalo, nada de gente, só uma sombra correndo sem corpo. Quando eu vi o clarão, quase me caguei de medo. Não era tocha, não era fogo de gente. Era um corpo de mula, disso eu não tenho dúvida. Reconheci as patas, o lombo, o rabo batendo nervoso. Mas onde era pra estar a cabeça, não tinha nada. Só a labareda cuspindo faísca que apagava antes de bater no chão. Rosto que não tinha de verdade, mas me encarava como se te visse. Aí eu entendi, isso não era causa de vó pra assustar moleque, não. O fogo não clareava direito. Iluminava torto, fazia a sombra da cerca se retorcer, desenhava uns rostos tortos nas árvores. Era verdade. A mula sem cabeça estava ali, e não era para eu ter visto. No interior do Brasil, toda porteira guarda um segredo. E a lenda da mula sem cabeça não nasceu apenas da superstição. Ela atravessou séculos, contada em voz baixa por padres, comadres e viajantes que juravam ter ouvido os cascos flamejando na madrugada. Dizem que é maldição. Dizem que nasce do pecado. Que mulheres envolvidas em amores proibidos são condenadas a vagar transformadas em um corpo de mula em brasa, sem cabeça, cuspindo fogo pelo vazio. Uma penitência sem fim. Cada cidade tem sua versão. Em algumas, a mula atravessa a estrada só às sextas-feiras. Em outras, ronda igrejas abandonadas, correndo em círculos até o sino tocar. Mas em todas elas, os sinais são os mesmos. Silêncio repentino dos animais, cheiro de ferro queimado e o trote que ecoa mesmo quando não há cavalo nenhum. No breu das fazendas, o vento sopra o aviso. E quando a lamparina balança sozinha, quando o cachorro que sempre late se encolhe no canto do terreiro, é melhor fechar a porta. Porque o que corre do lado de fora não pede licença. A maldição da mula sem cabeça é mais do que história, é lembrança. Lembrança de pecados que não foram confessados, de dores escondidas, de medos que se tornaram carne e fogo. E quem escuta os cascos no silêncio sabe, não há reza que impeça a aparição. Só a esperança de que ela passe sem olhar para dentro da sua casa. Não existe um ritual escrito em papel, nenhum livro antigo que ensine como a maldição da mula sem cabeça se manifesta. Mas no interior, cada família parece ter sua própria versão, passada no cochicho da cozinha ou no banco da varanda, quando as lamparinas já se apagam. Alguns dizem que basta uma sexta-feira, de preferência de lua minguante, para que o perigo esteja solto. Outros afirmam que ela aparece quando alguém ousa cruzar os limites de uma igreja abandonada, principalmente mulheres que carregam pecados escondidos. Há também os que acreditam que o simples ato de atravessar uma estrada erma no horário errado pode ser convite suficiente para a criatura surgir. O que todos concordam é nos sinais. O primeiro deles é o silêncio repentino. Os grilos calam, as corujas param de piar, o vento prende a respiração. Animais de fazenda, que nunca se intimidam com barulhos da noite, ficam imóveis, com orelhas baixas e olhar fixo, como se pressentissem o que vem vindo. O segundo sinal é o cheiro. Não é fumaça comum, não é lenha queimada.
É um odor metálico, denso, que lembra ferro em brasa. Quem já sentiu garante, é o cheiro de ferradura recém-saída da forja, misturado a algo mais, algo amargo, quase como enxofre. E então vem o terceiro sinal: os cascos. O som começa distante, como se ecoasse de dentro do chão. Um tum-tum pesado, compassado, que não combina com o passo de cavalo comum. Parece mais fundo, mais forte, como se o coração da terra batesse junto. Os mais corajosos juram que já tentaram desafiar a lenda. Reúnem-se em grupo, vão até as capelas esquecidas ou as estradas que cortam o mato e esperam em silêncio, rindo para disfarçar o medo. Alguns levam cachaça, outros apenas coragem fingida. Sempre há um que se propõe a provocar, a gritar impropérios contra a maldição, como se zombar fosse prova de valentia. Mas é justamente no riso que o silêncio pesa, porque quando o som dos cascos aparece, a coragem evapora. O primeiro impulso é correr, mas as pernas não obedecem. Dizem que é como estar preso em pesadelo. O corpo trava, os olhos ardem, e o único movimento possível é o do coração disparado no peito. Há histórias de rapazes que juram ter visto o clarão surgir primeiro como uma centelha no horizonte, uma chama solitária flutuando sobre a estrada. Em segundos, a luz cresce, moldando o corpo da mula. E quando finalmente aparece por completo, o ar parece queimar, mesmo sem fogo tocar a pele. Aqueles que sobreviveram ao encontro descrevem sempre o mesmo detalhe. As chamas não iluminam como o fogo normal. Elas distorcem o ambiente, alongam as sombras, criam rostos no breu. O que deveria ser apenas mato vira muralha de figuras contorcidas, olhos sem corpo, bocas abertas em silêncio. E então o relincho vem, um som que não pertence a nenhum animal deste mundo. Rouco, profundo, ecoando como trovão abafado dentro de gruta. Quem escuta nunca esquece. É mais do que barulho, é aviso. Naquela noite, o homem do depoimento anterior sabia que os sinais estavam se cumprindo um a um. Primeiro, o silêncio. Depois, o cheiro. Então, os cascos. Ele segurava a lamparina com tanta força que a chama tremia. E quando o clarão tomou forma na estrada, ele percebeu o que as velhas sempre diziam: a mula não precisa ser chamada. Ela aparece quando quer. Não houve palavra, não houve invocação. Apenas a presença, cortando a noite como faca. O ritual, se é que existe, é simples. Estar no lugar errado, na hora errada. E a cada passo da criatura, o mundo ao redor parecia se apagar. Nenhuma lenda sobrevive tanto tempo sem raízes profundas. A mula sem cabeça não é exceção. Em cada canto do Brasil, especialmente no interior, existe uma versão, uma memória, um testemunho passado de boca em boca. Mas todas carregam um fio em comum: a ideia de pecado, de punição e de maldição eterna. Nos registros antigos das igrejas, em anotações de padres do século XIX, há menções discretas, quase sempre escondidas no meio de sermões ou relatos de confissão. Fala-se de mulheres que se aproximavam demais dos altares, que se envolviam com homens proibidos, às vezes padres, às vezes figuras de poder. A condenação, segundo a crença, não viria na vida, mas depois, o corpo transformado em mula, a cabeça substituída por fogo. Os mais antigos dizem que não é apenas castigo para a mulher, é também para os homens que ousaram atravessar limites sagrados. Pois cada vez que a mula aparece, o terror não se restringe a quem foi amaldiçoada. Todos os que testemunham carregam o peso de nunca esquecer os cascos, ecoando no silêncio. É como se a lenda fosse também uma sentença coletiva, uma lembrança de que certas escolhas
não ficam sem resposta. No interior de Minas Gerais, há histórias de capelas onde padres rezavam a missa de costas, viradas para o povoado, temendo encontrar no público o olhar de uma mulher que havia desaparecido misteriosamente meses antes. Na região do sertão paulista, camponeses juravam que, em noites de lua nova, cavalos fugiam sozinhos das cocheiras, enlouquecidos, como se sentissem a presença de algo invisível. Em Goiás, velhos fazendeiros ainda contam que o sino de certas igrejas toca sozinho à meia-noite, logo antes do relincho ecoar pelo vale. Há também registros em jornais antigos, de linguagem formal, descrevendo aparições de animais flamejantes nas estradas. Claro, os céticos tratavam como metáforas, exageros de povo simples. Mas quem vive no interior sabe. Quando muitos contam a mesma história, de formas diferentes, é porque algo há de verdadeiro por trás do mito. O que mais impressiona nos relatos não é apenas a visão da criatura, mas os detalhes que se repetem mesmo entre testemunhas distantes. Sempre há o silêncio dos bichos, o cheiro metálico, o trote que não se aproxima de forma natural, mas parece brotar dentro da cabeça de quem ouve. E sempre há o fogo, que não ilumina como deveria, que cria figuras distorcidas nas sombras. Há ainda quem acredite que a mula sem cabeça não é apenas uma maldição individual, mas um tipo de guardiã. Uma entidade que ronda os limites entre o sagrado e o profano, punindo aqueles que ousam atravessar fronteiras. Essa visão, mais espiritualizada, costuma vir dos mais velhos, que falam com voz baixa, como se ainda tivessem medo de serem ouvidos. Mas, seja qual for a explicação, uma coisa é certa: a lenda atravessa séculos porque continua a provocar o mesmo efeito. Ninguém escuta um relato sobre a mula sem cabeça sem sentir a nuca arrepiar. Não importa se você acredita em pecado ou em maldição. O simples ato de imaginar cascos flamejando numa estrada vazia já é suficiente para acelerar o coração. O morador que deu o primeiro depoimento lembrava bem da mãe repetindo quando ele era criança: "Não ri de certas histórias, menino. O riso chama." Ele cresceu tentando ignorar, achando que era apenas forma de disciplinar criança. Mas na noite em que sentiu o cheiro de ferro queimado e ouviu os cascos no escuro, entendeu que as palavras não eram conselho, eram um aviso. E no interior, os avisos nunca são gratuitos. O encontro e o preço da curiosidade. Toda lenda tem um preço para quem resolve desafiar seus limites. Com a mula sem cabeça, não é diferente. Há sempre aqueles que, embalados pela coragem da juventude ou pelo desejo de provar que nada existe além do visível, decidem testar a própria sorte. E, invariavelmente, o arrependimento vem rápido, muitas vezes acompanhado de cicatrizes que não aparecem no corpo, mas nunca mais se apagam na memória. No interior de São Paulo, contam que 3 rapazes resolveram atravessar, a cavalo, uma estrada conhecida por ser Rota da Maldição. Era uma sexta-feira à noite, sem lua no céu. Um deles carregava um lampião, outro uma garrafa de cachaça, e o terceiro ria alto, dizendo que voltariam para casa com história de bravura. Ao alcançarem a velha ponte de madeira, o vento soprou forte, quase apagando a chama. Os cavalos, antes firmes, começaram a empacar, relinchando em desespero. Foi aí que o silêncio se fez. Nem o rio sob a ponte corria com o mesmo som. O mundo pareceu segurar o fôlego. O primeiro sinal veio com o cheiro, ferro queimado, denso, sufocante. O segundo, com os cascos que ecoavam em compassos perfeitos, embora não houvesse cavalo algum. Os rapazes tentaram rir, mas o som saiu fraco, tremido.
E quando o clarão surgiu no horizonte, todos perceberam que não havia mais espaço para bravatas. A criatura apareceu com violência, labaredas cuspindo no vazio onde deveria haver cabeça. Os olhos dos jovens ardiam, não pela luz, mas pela sensação de que o fogo atravessava o ar, queimando por dentro. Os cavalos enlouqueceram, empinando-se, tentando fugir. O lampião caiu e se apagou. A cachaça derramou no chão, misturando-se ao cheiro metálico. Um deles jurou ter visto, entre as chamas, rostos escondidos, não rostos humanos comuns, mas figuras retorcidas como se almas presas dentro do fogo gritassem sem som. O relincho ecoou, profundo, rouco, e os rapazes souberam no mesmo instante que não eram convidados, mas intrusos. Eles correram, cada um para um lado, tentando escapar da visão. Um caiu da ponte, mergulhando nas águas frias. Outro perdeu o chapéu e jura até hoje que uma das chamas se estendeu para buscá-lo. O terceiro nunca mais quis falar sobre aquela noite. Só se sabe que ao voltar para casa, seus cabelos estavam brancos, embora tivesse pouco mais de 20 anos. No interior do Paraná, há um relato semelhante, mas ainda mais aterrorizante. Um agricultor que voltava tarde da roça ouviu os cascos na estrada e decidiu ficar parado, rezando. Ele acreditava que, se não se movesse, não seria notado. A mula surgiu diante dele, chamas rodopiando no vazio. Por um instante, ele sentiu calor intenso, mas não físico. Era como se sua alma queimasse por dentro. O relincho desta vez não veio de fora. Ele jurou que o som ecoava dentro de seu peito, como se a criatura soprasse fogo dentro do coração. Dias depois, adoeceu sem motivo aparente. Médicos da cidade não encontraram explicação. Viveu por meses tossindo como se tivesse fumaça nos pulmões. Só melhorou quando um padre foi chamado para rezar em sua casa. E mesmo assim, nunca mais voltou a ser o mesmo homem. Essas histórias se repetem, variando nos detalhes, mas sempre trazendo a mesma mensagem. Não há encontro gratuito com a mula sem cabeça. Quem a vê, leva consigo uma marca invisível. Quem escuta os cascos, nunca mais esquece o som. E quem sente o cheiro de ferro queimado sabe que, a partir dali, carrega um aviso dentro da pele. O morador idoso, aquele do primeiro depoimento, confessou que naquela noite, quando a criatura passou diante dele, seu corpo não respondeu. Nem correr ele conseguiu. Ficou imóvel, olhos arregalados, enquanto as labaredas cuspidas pelo nada iluminavam seu rosto. Ele não sabe explicar por que sobreviveu. Só lembra que, quando o fogo se afastou, o ar parecia pesado demais, como se tivesse sugado toda a energia do lugar. Eu não pedi para ver, ele disse, mas vi. E desde então, toda vez que o vento muda de lado e os bichos calam, eu sei, ela pode voltar. E da próxima vez talvez não passe reto. Histórias como a da mula sem cabeça não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, parecem ganhar força a cada geração. Os mais novos podem até rir, tratar como superstição. Mas os mais velhos sabem, quando uma lenda atravessa séculos, é porque há algo nela que insiste em existir. No interior, o aviso é sempre o mesmo. Evite a estrada deserta nas noites de sexta-feira. Não se aproxime das capelas abandonadas quando o sino toca sozinho. Não ignore os sinais, o silêncio repentino dos animais, o cheiro metálico no ar, o som de cascos que não pertencem a nenhum cavalo. Esses detalhes não são coincidência, são fronteiras, linhas invisíveis que, uma vez cruzadas, podem nunca mais devolver a paz de espírito. Há relatos de quem sobreviveu aos encontros, mas nenhum deles voltou a ser o mesmo. Alguns ficaram doentes,
tossindo como se respirassem fumaça. Outros carregaram marcas na pele, queimaduras sem fogo, manchas que os médicos não souberam explicar. Muitos perderam o sono para sempre, acordando no meio da noite com o som dos cascos batendo no peito. E alguns, os mais silenciosos, simplesmente se recusaram a falar sobre o que viram. Como se dar nome à lembrança fosse reabrir a porta para a criatura voltar. As mães, nas cidades pequenas, ainda repetem para os filhos antes de dormir: não desafie a noite, menino. A mula não gosta de quem chama por ela. E os pais, na lida do campo, sabem que se os bois se calarem de repente, é hora de voltar correndo para casa. A prudência no interior não é covardia, é sobrevivência. O homem idoso que abriu esse relato aprendeu isso da forma mais dura. Desde aquela noite, nunca mais atravessou a estrada sozinho. Evita falar sobre o assunto, mas quando a memória escapa, seus olhos enchem de lágrimas. Ele não chora por medo, mas por saber que viu algo que não deveria. Algo que a maioria passa a vida inteira evitando, e que ele teve o azar de encontrar cara a cara. Eu carreguei esse segredo por anos, porque não quero que meus netos pensem que é brincadeira. Não é. Quando a mula sem cabeça aparece, não é para assustar. É para lembrar que o fogo que ela carrega não é daqui. E que, quando ela cruza o caminho de alguém, é porque a pessoa não devia estar ali. Esse é o peso da lenda. Não apenas o susto, mas a consciência de que certas fronteiras não são feitas para serem atravessadas. A estrada deserta, a capela esquecida, o campo no silêncio da meia-noite, são lugares onde o tempo parece se curvar, onde o invisível se aproxima. E é ali que a maldição se manifesta. Por isso, se algum dia você se encontrar sozinho numa estrada de terra, com o vento trazendo cheiro de ferro queimado e os animais em silêncio, não insista em provar coragem. Tranque a porta, faça uma oração baixa e espere o galo cantar. A noite, às vezes, não foi feita para ser vencida. A mula sem cabeça não precisa de plateia, não precisa de testemunhas. Ela existe porque a memória a mantém viva. Cada relato, cada sussurro na varanda, cada história contada à beira do fogão é combustível para que a lenda continue atravessando gerações. E lembre-se, o riso chama, o desafio atrai, mas o silêncio protege. Se ouvir cascos na madrugada, não procure, não olhe, porque há olhos dentro das chamas e eles não piscam.